Salve, salve Broncos Country do Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos. E hoje estamos aqui com mais um vídeo de análise tática do ataque do Denver Broncos. Antes de começar, vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal para dar uma moral pra gente. É um botãozinho que vocês apertam para se inscrever e outro para deixar um like nesse vídeo, que ajuda demais na divulgação não só desse vídeo como do nosso trabalho aqui no Broncos Brasil. O melhor conteúdo de Denver Broncos no Brasil vocês encontram aqui no X Broncos @Broncos_BR e no Instagram @DenverBroncosBR. Além disso, eu fiz uma live na semana passada analisando algumas jogadas. Foi um pouco diferente do que eu vou fazer aqui hoje, mas eu fiz algumas análises do nosso jogo contra o Carolina Panthers e eu vou colocar aqui no card para vocês darem uma olhada depois de terminar esse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá analisar duas jogadas do ataque do Denver Broncos que foram muito similares na estrutura da jogada. O resultado da jogada foi muito parecido em termos de ganho de jardas, mas a execução dela, o que levou a gente conseguir esse ganho relevante, foi bem diferente e é isso que a gente vai analisar. Então, sem mais delongas, vamos analisar o tape. Bom, então aqui a gente tem a nossa primeira jogada que eu separei para vocês. Era uma terceira descida para 7 jardas, consideravelmente longa. A gente não quer se encontrar nessas situações de terceira para 7 ou mais jardas, mas aqui os Broncos fazem aquilo que eles mais fizeram nesse ano em terceiras descidas. Eu vou deixar a jogada rodando para vocês e depois eu vou pausar e mostrar para vocês essa combinação de rotas aqui. A gente vê o Bo Nix escapando do pocket e completando o passe para o Javonte Williams para um ganho gigantesco, né? O que é interessante dessa jogada é que, pela primeira vez na temporada, a gente viu o Bo Nix estendendo a jogada com os pés e, dessa vez, não correr, completar um passe para um recebedor que estava numa zona onde um linebacker ou um safety deixou de cobrir, né? Então, foi muito legal, muito interessante a gente poder ver essa abertura de possibilidades no ataque do Denver Broncos. Então, mostrando aqui agora para vocês. Bom, então aqui eu destrinchei as rotas dessa terceira descida e reparem que todas elas, o topo da rota passa da linha do first down. Então a gente foi bem agressivo nessa chamada aqui, tá? Eu destaco aqui a parte de baixo, que a gente tem o conceito dagger, que é basicamente o recebedor mais interno vai atacar verticalmente, enquanto o recebedor do outside, o mais externo, ele vai atacar em inside release, ou seja, ele vai atacar com o release, né, o início da rota, para dentro, vai atacar verticalmente e no topo da rota ele vai atacar o meio do campo, né? Então é uma rota, um conceito que os Broncos têm feito praticamente todas as semanas até aqui, tá? E tem funcionado muito bem, principalmente porque o Bo Nix ataca muito bem o meio do campo, tá? Uma coisa que o Russell Wilson não conseguia fazer com frequência, pelo menos no ano passado. E o Bo Nix faz muito bem, talvez seja o melhor passe que ele consegue completar, tá? E do outro lado, né, a gente tem uma outra combinação de rotas que são as crossing routes. A gente tem uma over aqui do Lil Jordan Humphrey e uma chip, né, que no caso aqui ele vai iniciar um bloqueio como se ele fosse mais um protetor de passe e depois vai sair na rota shallow, tá? E os dois vão acabar se cruzando entre aspas, né? Não vão se chocar, mas eles vão executar rotas que se chocariam, entre aspas. Só que o que acontece? Nessa situação aqui, a primeira leitura do Bo Nix é no conceito dagger aqui, tá? E acaba casando muito bem com a cobertura que os Ravens fizeram, que foi uma cover 1, que esse safety aqui, ele vai ser o único que vai recuar. O Kyle Hamilton tá em marcação homem a homem aqui com o Lil Jordan Humphrey, e aí a gente tem marcação homem a homem aqui, marcação homem a homem aqui, e o Sutton acaba ganhando na rota dele, só que demora um pouquinho demais para ganhar na rota dele. Se ele conseguisse cortar um pouquinho, talvez meio segundo ou 1 segundo antes, o Bo Nix teria completado esse passe. Como isso não aconteceu, a pressão acabou chegando, tá? E vai ficar muito claro isso no outro ângulo que eu vou trazer para vocês. E o Bo Nix teve que escapar do pocket, mas eu gosto muito dessa chamada aqui. São dois conceitos que o Bo Nix acaba atacando muito bem, né? Nessa over route e na dig, tá? Dig, in, dagger, enfim,
chame como quiser, essa rota aqui do Sutton. E por pouco a gente não conseguiu completar esse passe na terceira descida, mas ainda assim, como vou mostrar para vocês, o resultado foi muito bom. Vamos ver. Bom, aí agora eu quero que vocês reparem em uma coisa que ficaria muito difícil de explicar ali só na foto, que no vídeo vai ficar muito mais fácil de perceber. Os Ravens, eles fazem aqui uma troca de responsabilidade da defesa deles. Porque normalmente esse cara aqui, né, o Roquan Smith, ele é responsável por ser o quarterback spy. O cara que vai ficar espionando uma possível corrida do Bo Nix. Só que como eles trocaram de responsabilidade, ele vai ser mais um pass rush. E esse cara aqui, ele vai acabar funcionando como o spy. O problema é que depois que o Bo Nix escapa do pocket, tanto ele quanto o outro safety aqui, eles vão na corrida do Bo Nix. Não fica ninguém no Javonte Williams. Alguém papou mosca ali. E aí isso aí acabou abrindo esse meio do campo, como a gente vai ver agora. Vocês podem ver aqui, ó. Ele já entrou aqui para atacar o Bo Nix, né, para ser mais um pass rush, e esse linebacker aqui, esse outside linebacker, ele hesita, né? Ele finge que vai e para. Por quê? Porque ele é o spy da jogada, tá? E aí vocês veem que depois que ele escapa, depois que o Bo Nix escapa do pocket, os dois estão olhando para ele. E esse cara aqui, que era responsável pela marcação homem a homem aqui do Javonte Williams, ele fica muito assustado com o Bo Nix correndo, porque ele realmente tem uma lane aqui, tá? Pra conseguir o first down. E aí ele acaba soltando o Javonte Williams. Então, assim, muito importante isso, tá? Parece bobo, mas o Bo Nix ter essa capacidade de processamento mental, de conseguir entender que um jogador que, em tese, estava marcando homem a homem, largou o marcador dele e foi na direção dele para tentar derrubá-lo, deixando essa zona intermediária aqui que o Javonte Williams está aberta, é muito importante. Muito importante, porque talvez ele não conseguisse esse first down aqui, ele ficasse curto, e aí a gente ia ter que plantar a bola. A gente ia ter que ir pro punch. Então, assim, é uma jogada que parece simples, o Javonte Williams estava livre, mas o processamento mental do Bo Nix depois do snap foi muito legal aqui, muito legal. E na visão aqui de trás, vai ficar ainda mais fácil de vocês verem, ó. Você vê, ó, que esse cara, fiquem de olho nesse cara aqui. Esse cara é o que vai fazer, ó, vê que ele tá com os olhos plantados aqui no Bo Nix. Ele tá só esperando uma possível corrida dele, tá? E aí, uma gafe aqui, né, esse cara conseguir sair aqui, foi o que dificultou o Bo Nix completar esse passe aqui, nessa zona aqui, da dagger do Sutton, que eu mostrei anteriormente pra vocês, tá? E aí aqui, ele viu já que esse cara ia virar um free rusher, e aí ele resolveu sair do pocket. Esse cara aqui é o spy, fez certinho, fez exatamente como ele devia fazer, e nesse momento que esse cara larga, abriu o espaço ali pro Javonte Williams, e isso que é importante que vocês tenham em mente. O Bo Nix, ele tá olhando aqui pro fundo do campo, ele tá escaneando o campo, ele não tá só correndo por correr, tá? Diferente do que ele estava fazendo nos jogos anteriores. E aí aqui ele já percebeu que o Javonte Williams ficou solto, que o cara largou a responsabilidade dele e foi para tentar derrubar ele. E aí aqui a gente tem um passe fácil de completar, né? E um ganho gigantesco. Ótima jogada do ataque dos Broncos, mas é aquilo. Foi uma jogada que dentro da estrutura era muito boa, mas a gente não completou o passe ali na estrutura, e fora da estrutura a gente foi lá e conseguiu um ganho muito grande. Então agora, analisando a segunda jogada, dessa vez a gente tem uma terceira descida para 5, e a gente até se propõe a fazer um conceito aqui que é similar ao que a gente fez na outra terceira descida, na primeira jogada que a gente analisou, que vai ter uma combinação de rotas se cruzando ali, mas com outro propósito, tá? E só que dessa vez, o que acontece? O Bo Nix, da outra vez, ele escapou do pocket por fora e conseguiu completar o passe em movimento. E aqui vai ser o contrário. Ele vai escalar o pocket, manter os olhos escaneando o campo e vai correr, enganando
o linebacker, que é aquilo que eu falei para vocês no outro vídeo, o quarterback spy, que vai ficar literalmente de olho aqui, espionando qualquer ação terrestre do quarterback, tá? Ele escala o pocket, finge que vai dar esse passe aqui no meio do campo. O Roquan Smith, ele tenta desviar o passe, né? Ele abre os braços tentando dificultar esse passe ser completado, e o Bo Nix consegue escapar por ali. Uma grande jogada do camisa 10, grande jogada. E aí vai ficar mais fácil de ver aqui quando eu destrinchar as rotas para vocês. Então aqui a gente está destrinchando mais uma vez as rotas dessa terceira descida, né? Dessa vez é uma terceira descida para 5 jardas, 5, 6 jardas, enfim. Dessa vez a gente tem uma combinação um pouco diferente daquilo que a gente fez da outra vez. Dessa vez as rotas que acabam se cruzando são a over do Lil Jordan Humphrey e a dig, a inside release dig do Courtland Sutton, tá? A gente não conseguiu uma separação muito grande aqui nesse matchup aqui, simplesmente porque esse cara aqui, ele acabou virando outro cara para dificultar a vida do Courtland Sutton. Quando a gente for rever essa jogada, vocês vão perceber. E aí, por conta disso, que a gente não conseguiu completar esse passe no meio do campo, que, como eu disse, é um dos pontos fortes do Bo Nix. Ele consegue completar esse passe tanto ali dentro do pocket, quanto escapando ao escalar o pocket por dentro, tá? E as outras opções que ele teria aqui seria mais ou menos como se fosse um conceito stick, mas não exatamente stick, mas parecido, que a gente vai ter esse tight end aqui fazendo aquele chip, né, que eu falei da outra jogada, que ele vai começar sendo um bloqueador e depois ele vai sair para a rota dele, parar na linha do first down, e aqui vai ter uma rota gol do Marvin Mims, que é basicamente o que ele sabe fazer, né, atacar em profundidade. E por conta disso, daquilo que eu falei, a gente não conseguiu completar esse passe aqui no meio porque não tinha separação, e vai ficar claro quando a gente for rever, mas também é um conceito que eu gosto bastante, tá? Eu acho que o Sean Payton tá sim conseguindo extrair o melhor de cada jogador, tá? O Sutton com essas digs, o Marvin Mims atacando em profundidade, os tight ends fazendo rotas simples e na marca do first down, não precisando muito de jardas depois da recepção. Enfim, eu acho que para esse jogo em específico a gente não tem muito do que reclamar do play call do Sean Payton. Então vamos ver aqui como é que essa jogada se desenhou, né? Principalmente focando aqui nesse matchup aqui do Courtland Sutton, que vai ser o nosso cara que a gente vai sempre olhar nas nossas terceiras descidas, nas nossas jogadas mais importantes, tá? Percebam como, ele vai tentar atacar por dentro, como eu disse, inside release, e esse cara aqui, ele já tá marcando, literalmente dobrando o Courtland Sutton, né? Aqui, 2 caras responsáveis por ele. Tudo bem que esse cara aqui, ele acabou ficando nessa zona aqui porque ele tá responsável mano a mano com o Jaleel McLaughlin, que vai fazer uma option route. Ele simplesmente vai chegar até nessa parte aqui e ele vai decidir se ele vai atacar na out, né, atacando para fora, ou vai atacar para dentro, tá? Mas, enfim, ele acabou nem entrando muito na progressão dessa jogada. E aí, esse 1 segundinho aqui que o Sutton perdeu, se chocando com esse defensor aqui, foi o que impossibilitou, né, ele conseguir separação para poder esse passe ser completo. O Bo Nix identifica isso e ele, sabendo que tem esse spy aqui, ele, muito inteligentemente, como eu disse, ele finge que vai dar esse passe, como se o Courtland Sutton tivesse ganhado na rota, porque o Roquan Smith não sabe se o Sutton ganhou ou não da rota, né? Então, assim, ele vai e finge que vai atacar essa zona aqui, né? Um passe aqui, o Roquan Smith, ele tenta levantar os braços dele para impedir, tá? E acaba o Bo Nix fazendo uma grande jogada, né? Fingindo o passe e correndo. Idealmente, sim, lógico, é muito difícil você conseguir processar tudo isso na hora, mas idealmente essa bola deveria vir aqui, nessa zona aqui, pro Lil Jordan Humphrey com essas rotas cruzadas. Mas você fazer esse passe em movimento, escalando o pocket, com um quarterback spy, e a pressão chegando aqui, é muito difícil. Então, assim, lógico, idealmente a gente completaria esse passe aqui na over route, mas a decisão que o Bo Nix toma aqui, pra mim, foi a melhor possível, tá? A melhor possível, dadas as condições, porque tinha pressão, tinha um quarterback spy, não tinha separação aqui na primeira leitura dele, e ele tinha espaço pra correr, que foi o que aconteceu. Vamos ver agora na visão de trás, pra poder ficar mais fácil ainda
ver como a ação do Spy é importante nessa jogada, né? Ele tá literalmente olhando. Quando ele percebe que o Bo Nix ele vai correr, ele, bum, já dá esse, sabe? Esses passos pra frente pra impedir que ele vire um corredor e ganhe o first down. Então, assim, capacidade de improviso muito boa, muito interessante do Bo Nix, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que se basear daqui pra frente. Os times, eles vão sim colocar um quarterback spy no Bo Nix, e a gente tem que se aproveitar disso, porque é literalmente um jogador a menos na marcação pro passe. Então a gente tem sim que se aproveitar disso, e eu imagino que o Sean Payton vai colocar isso no plano de jogo, principalmente em terceiras descidas. Bom, essas foram as análises que eu tinha para trazer aqui para vocês, espero que tenham gostado. E tentando resumir o que eu acho, não só dessas duas jogadas, como do ataque dos Broncos e do Bo Nix durante essa primeira metade de temporada, eu acho que fica muito claro que falta talento no ataque dos Broncos, principalmente nos recebedores, nos wide receivers, nos tight ends e nos running backs. Então, assim, acaba ficando muito difícil de você fazer uma análise conclusiva sobre o Bo Nix. Até por conta disso, eu acho que ele está até superando as expectativas, não só ganhando jogos, como tendo atuações muito convincentes. Analisando o tape, fica muito claro o que o Sean Payton se propõe a fazer com esse ataque, mesmo com talento, digamos que reduzido. Mas fica muito claro qual é o objetivo, qual é o propósito do ataque, e eu acho que a gente está indo no direcionamento certo, para ser sincero. Eu acho que o Bo Nix, ele mostrou já, para mim pelo menos, que ele tem capacidades de ser o quarterback da franquia. Não acho que ele vai ser um quarterback elite, né, um quarterback top 5, mas acho sim que ele tem capacidade de ter temporadas de top 10. Não acho nenhum absurdo a gente projetar isso. Essas duas características que eu trouxe, que eu apresentei aqui para vocês, eu acho que vai abrir muitas portas, muitas oportunidades para a gente conseguir jardas depois da recepção. O fato de você ter um quarterback que é um dual threat, que consegue ganhar tanto passando quanto correndo, faz muita diferença na NFL. A gente não quer, obviamente, que o Bo Nix só seja um quarterback que improvise, que saia do pocket. A gente quer que ele vença dentro da estrutura da jogada, dentro do pocket. Mas você ter esse artifício, você ter essa capacidade de colocar isso num plano de jogo, faz muita diferença. E eu acho que o Sean Payton vai conseguir sim moldar um ataque a partir dessas ferramentas físicas e técnicas que o Bo Nix tem. Ainda assim, acho que tem muita coisa que o ataque precisa melhorar, principalmente correndo com a bola. A gente analisou aqui jogadas de passe. Até virou corrida, mas essencialmente é uma jogada de passe. E os Broncos precisam correr melhor com a bola. Eu sei que o grupo de running backs não é muito bom, mas ainda assim tem uma linha ofensiva muito boa que abre muitos espaços. Então é curioso a gente não estar conseguindo correr com a bola. Tá? Espero que seja uma tendência também nessa segunda metade da temporada. E a minha expectativa é que o ataque, no mínimo, mantenha esse nível que vem apresentando nos últimos jogos, mesmo não tendo colocado mais de 30 pontos contra os Panthers, só tenha colocado 10 pontos contra os Ravens. Eu acho que isso tudo acaba sendo situacional. Contra os Ravens, por exemplo, a gente teve só uma conversão de quarta descida de 5. Né? Ou seja, se a gente pega metade ali dessas conversões que a gente não conseguiu, se a gente consegue 2 dessas conversões, a gente estava falando do ataque dos Broncos colocar de repente 20, 24 pontos no placar. Mas enfim, é um jogo de jardas, jogo de centímetros, e os Broncos estão ficando curtos em alguns momentos. Espero que daqui pra frente a gente consiga não ficar curto e conseguir converter terceiras e quartas descidas. Enfim, era isso que eu tinha pra trazer hoje pra vocês. O vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas espero que tenham gostado. Não saiam desse vídeo sem deixar um like pra galera que já é inscrita, e pra galera que não é inscrita, aquela moralzinha pra gente, né? Um botãozinho só para apertar para se inscrever, que vai ajudar demais a gente aqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. A gente volta no domingo com a nossa análise imediata ali, o nosso react praticamente do jogo contra os Chiefs, que vai ter transmissão da ESPN às 3 horas. E é isso. Cobertura do jogo em tempo real comigo lá no X e no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser fazer parte, manda uma mensagem pra gente. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Go Broncos, let's fucking bowl, e até a próxima. Valeu!